é fato e eu quero compartilhar com você. Estando nós preparados ou não, o Senhor virá. Não, acho que vocês não entenderam. Estando eu e você preparados ou não, o Senhor virá. E o tema da ministração de hoje é: Ele vem. Olha para o seu irmão e fala aí para ele aí: Ele vem. Ele vem. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero, logo que eu comecei a pensar sobre os dias da volta de Jesus, e eu gosto muito do livro de Atos, e a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela é uma referência para a nossa igreja, para as nossas vidas. E a igreja de Atos, ela é um exemplo, porque eles oravam, porque eles compartilhavam, porque eles ganhavam pessoas para Jesus, mas eles também eram um exemplo na espera, na expectativa que eles tinham na volta do Senhor Jesus. A palavra diz que aquele povo, eles esperavam a volta de Jesus, não como eu e você. Ai, será que Jesus vai voltar? Essa geração? Será que nós vamos ver os nossos netos? Será que Jesus vai deixar eu ficar velho? Não, queridos. Aquela igreja esperava ainda para aqueles dias a volta de Jesus. Eles não pensavam, eles pensaram que Jesus tinha ido, mas que logo, naquele tempo, naqueles dias, Jesus ainda iria voltar. E eu fiz uma frase, e essa frase, até então eu não sei se existe, mas até então foi o Espírito Santo que me deu, que fala assim: as nossas atitudes definem a nossa fé. As atitudes daquele povo revelava a fé que eles tinham. Por quê? A palavra de Deus diz que eles tinham um povo rico, um povo próspero naquela igreja. E eles sabiam que quando Jesus voltasse, tudo aquilo que eles possuíam ia ficar. O que eles faziam? A palavra de Deus diz que aquele povo, eles vendiam tudo o que eles possuíam. E eles compartilhavam para aqueles que não tinham tantas condições. E sabe por que eles faziam isso? Porque eles esperavam com grande expectativa a volta do nosso amado. E a minha pergunta para você é: se a fé, se as nossas atitudes definem a nossa fé, será que verdadeiramente nós temos aguardado, esperado, ansiado pela volta do noivo? Será que nós temos esperado pela volta do noivo? Um dia perguntaram assim para John Wesley: John Wesley, o que você quer fazer quando Jesus voltar? O que você vai estar querendo fazer? E aí ele olhou para a pessoa e respondeu assim: eu quero estar esperando. Eu quero estar esperando. Sabe, eu não quero estar em cima do louvor, sabe, na igreja, né? Quantos já pensaram: um dia que eu for arrebatado, eu queria tanto que eu estivesse no culto? Já passou isso pela cabeça de alguém ou só pela minha? Amém, né? Eu vou querer estar louvando, eu vou querer estar pregando. E John Wesley falou: eu quero estar esperando. Queridos, a igreja primitiva era um modelo. E se nós olharmos hoje para a igreja hoje, como a igreja está? Será que a igreja do século 21 tem esperado, tem aguardado com expectativa a vinda do noivo? Sabe, logo no começo, quando o pastor ele começou a ser dirigido pelo Espírito Santo para estar ministrando sobre a volta de Jesus, eu parei para pensar e eu falei: será que eu estou aguardando com grande expectativa a volta de Jesus? Será que eu tenho verdadeiramente crido na palavra do Senhor, que Ele vai vir me buscar? E aí, os nossos cafés, né, tem ministrado todos os nossos cafés que a gente faz de meninas. O Senhor tem ministrado as nossas vidas, que nós precisamos voltar lá no início. E eu comecei a pensar: como que eu era quando eu me converti? Logo que eu me converti, queridos, eu ansiava, eu aguardava com uma expectativa a volta de Jesus. Eu cria naquilo como uma verdade absoluta para a minha vida. Logo que eu me converti,
O meu coração queimava por Jesus. Estar no culto, sabe? Levantar as minhas mãos, me ajoelhar diante do Senhor era um prazer e não uma obrigação. E aí, com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando. E eu lembro que um dia o Tiago falou assim para mim em casa assim: ai, logo no começo, Vânia, você ajoelhava assim na hora do louvor, você chorava, né? Ele compartilhando assim comigo. Aí eu falei: é, amor, eu era assim mesmo. Mas, sabe o que eu acho? Eu acho que eu amadureci um pouco, né? Então acho que por isso que eu não choro mais, que eu não me ajoelho, que eu não faço aquele auê, né? Porque eu amadureci. E aí ele é muito brincalhão, olhou para mim e falou assim: cuidado para não ficar podre, hein? E aquele negócio ficou dentro de mim. E eu falei: será que eu amadureci? Ou será que eu me acostumei com a presença de Jesus? Será que o meu olhar para Jesus era o mesmo olhar de quando eu conheci Ele logo lá no início? Sabe aquele olhar de apaixonado, quando você vê a pessoa que você ama pela primeira vez? Era assim que nós olhávamos para Jesus. E hoje, como tem sido o nosso olhar para o Senhor? Como tem sido quando nós nos dispomos a ler a palavra do Senhor? Será que tem sido um prazer? Eu lembro que logo que eu me converti, eu sentava assim e eu comia a Bíblia. Eu lia assim, ó, eu passava a tarde inteira lendo a Bíblia. E agora, será que eu leio a Bíblia com o mesmo entusiasmo? Será que... Eu lembro que eu chorava lendo a Bíblia. Eu lembro que eu amava Jesus com todo o meu coração. Mas o tempo foi passando e o meu amor foi se esfriando. O meu amor, a minha expectativa que eu tinha na sua volta foi esfriando. E nós estamos vivendo numa geração onde a igreja do Senhor Jesus, onde a noiva do Senhor Jesus, ela tem sido uma noiva, uma igreja egocêntrica. Nossa, pastora, que forte. Sim, egocêntrica. Sabe o que significa egocêntrico? Significa aquele que exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo. A igreja do Senhor Jesus, ela tem sido egocêntrica. Os louvores, como o pastor Luciano disse semana passada, os louvores têm sido egocêntricos. Hoje em dia os louvores, as canções, as composições, não são mais para engrandecer, para extrair toda a beleza, toda a santidade de Deus. Hoje as canções são voltadas para nós. Que nós precisamos ser cheios, que nós precisamos queimar, que nós precisamos nos aquietar, que a nossa alma precisa ficar quieta. As composições não tem mais. Pega uma canção aí do Adhemar de Campos, né, pastor? Antiga. E pega uma canção agora, pode ser a mais nova que lançou. Querido, o conteúdo tem mudado porque a igreja tem se tornado egocêntrica. O culto do Senhor tem que agradar a noiva do Senhor. O culto não tem sido mais exclusivamente para o Senhor. Mas eu preciso ir no culto e a palavra e o louvor precisam me agradar. Queridos, olha para o seu irmão e fala assim: o culto é para o Senhor. Não é para mim e nem para você. Sabe, quando nós estávamos apaixonados logo no início, se você está ainda apaixonado logo no início, glória a Deus por isso, a pessoa podia errar a letra, sabe? A pessoa podia desafinar o instrumento, você não estava nem aí, era só ramela e lágrimas saindo da sua cara. Agora nós estamos atentos. Oh, pastora Daílson errou hoje, hein? Desafinou, hein, pastora Daílson? O louvor, ó, foi mais ou menos. A pastora Samara, ela canta super bem, mas hoje não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu. E a gente, sabe o que a gente faz? Nos tornamos egocêntricos, egoístas. Os profetas têm se calado
da igreja, da noiva do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor precisa me agradar. Ah, mas se anunciada aqui e eu fico triste porque a palavra confrontou o meu pecado, eu não volto mais para a igreja. Tem acontecido isso, igreja, ou não? Eu compartilhei de manhã que logo que eu comecei a vir aqui na igreja, Templo Vivo, eu lembro que eu sentei bem na frente, nem era aqui nesse templo, eu sentava bem na frente, assim. Aí o Thiago tinha logo se convertido, assim, aí a gente estava junto. E a gente não era casado. E eu lembro que esse dia o pastor Luciano falou sobre ser amaziado. Gente do céu, se tivesse um buraco, eu tinha me enfiado dentro. E eu saí daqui tão brava do culto, falando assim, poxa, o pastor Luciano falou isso pra mim e pra você, Thiago. Sabe por quê? Porque ele sabe que a gente não é casado, mas ele tem que entender que a gente já tá caminhando as coisas pra casar. Por quê? Porque a palavra de Deus é como uma espada e mais penetrante do que qualquer outra coisa. E muitas das vezes a verdade não vai... E muitas vezes nós vamos vir para o culto não para nos sentir confortáveis, mas muitas das vezes a palavra do Senhor não vai nos confortar, mas sim nos confrontar. Muitas das vezes a palavra do Senhor vai abrir a ferida. Muitas das vezes a palavra do Senhor vai mexer comigo e com você. Mas os profetas do Senhor têm se calado diante de uma igreja egocêntrica, que quer escutar somente aquilo que agrada a sua audição. Olha para o seu irmão de novo e fala, ó, o culto é para o Senhor. O culto é para o Senhor, unicamente para o Senhor. A igreja de Atos, as suas atitudes demonstrava o quanto eles esperavam a volta de Jesus. O coração daquele povo, daquela igreja, estava em Jesus. Em 2 Pedro, no capítulo 3, a segunda carta a Pedro, ele fala um pouquinho sobre a volta de Jesus. E ele fala assim que iriam surgir escarnecedores, iriam surgir falsos mestres. E eles iriam dizer, né, o que houve com a sua promessa? Né? O que houve com a promessa da sua volta? E sabe o que é mais triste disso tudo? É que essa pergunta, essa dúvida, não está somente com os escarnecedores e os falsos mestres, mas essa pergunta, essa dúvida tem ecoado dentro do coração da igreja do Senhor Jesus. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Ele vai vir me buscar? Ah, mas às vezes nós falamos com a nossa boca. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o que tem dito, o que tem falado a nossa vida? Será que a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso andar... Alguém falou assim, pregue e se necessário use... O quê? Pregue e se necessário use palavras. A vida daquele povo, da igreja de Atos, a vida deles diziam, nós estamos esperando Jesus. Nós estamos esperando Jesus. E o que a minha e a sua vida tem dito? Será que a nossa vida tem dito, nós estamos esperando Jesus, o nosso amado virá? Será que o nosso coração tem sido exclusivamente do nosso amado? Será que Jesus tem sido o centro? Será que Jesus tem sido o primeiro? Será? Eu quero compartilhar aqui com vocês um sonho. Um sonho que eu tive no dia da consagração. Quantos estavam aqui na consagração? E aí eu vim para a consagração, e a gente ficou orando, né? E aí, buscando o Senhor, eu fui embora. Quando eu cheguei na minha casa, o Léo dormiu. Aí eu falei assim, vou tirar um cochilinho com o Léo. E eu dormi.
E o Senhor me deu um sonho. E no sonho, eu estava no oceano. Tinha um oceano assim, né? Muitas águas. Eu não via solo, só água. E eu estava dentro de um barco. E esse barco tinha algumas pessoas da igreja. Eu via muitas pessoas, tinha muitas pessoas, mas tinha alguns rostos que eu via melhor, né? E eu lembro que eu estava debruçada nesse barco e eu estava olhando aquela água. E aí o pastor Luciano chegava, batia nas minhas costas e falava assim: "Ô Vânia, sabia que se você pular você morre?" E eu olhava para ele assim e falava assim: "É mesmo?" Aí ele é. E eu continuava olhando assim para aquela água azul. E ele falava assim para mim assim: "As pessoas, elas pensam que sabem nadar. E elas pulam. Só que é tão fundo, que elas não têm mais força para voltar." E eu ficava olhando aquela água e eu respondia só: "É mesmo, pastor?" E ele é. Aí ele olhava para mim e falava assim: "Eu vou deixar você ir lá só para você ver como é fundo." E aí eu pulava daquela água. E eu começava a afundar. Sabe uma coisa que não tem fim? Acho que nesse sonho eu fiquei uma meia hora só afundando. E afundando. Quando meu pé tocou o solo, eu comecei a olhar e tinha muitas coisas jogadas naquela água, naquele lugar assim. Tinha muitas coisas, mas eu lembro de 4 coisas que o Senhor me mostrou, que ficou muito gravada na minha mente, que foi televisão, celular, cama e filhos. Como assim filhos? Eram crianças, não era nenhum filho específico de alguém, mas eram crianças e na minha mente eu sabia que aquilo representava um filho. E quando eu olhei tudo aquelas coisas, tinha carro também em casa, tinha muita tranqueira assim, sabe? E aí, quando eu terminava de olhar toda aquela situação, tudo aquilo, eu começava a subir. Eu subia, conseguia chegar na superfície e entrava no barco. E aí, quando eu entrava no barco, o pastor Luciano olhava para mim e falava assim: "As pessoas deixaram Jesus por causa daquelas coisas." E aí eu abri meu olho. Queridos, quando eu abri o meu olho, o Senhor, na hora, me lembrou do versículo que está em Mateus, que fala assim: que aonde está o meu tesouro, também estará o meu coração. E aí, quando eu abri meu olho e quando eu percebi, né, que o Senhor tinha me mostrado algo, eu comecei a orar, eu comecei a pedir perdão para o Senhor. E eu falei: "Senhor, me perdoa porque eu sei que o Senhor quer dar um alerta para minha casa, eu sei que o Senhor quer dar um alerta para minha família, e eu sei também que esse sonho é um alerta para a igreja do Senhor." E eu comecei a orar ali e pedir perdão para o Senhor, porque muitas das vezes nós falamos que nós esperamos a volta de Jesus, muitas das vezes nós falamos que Jesus tem sido o primeiro, que Jesus é o centro das nossas vidas, mas, queridos, muitas das vezes não tem sido nada disso. Jesus não tem sido o centro e Jesus também não tem sido o primeiro. E aí eu comecei a olhar para a minha vida e eu falei: "Senhor, quanto tempo eu passo no meu celular, rodando a timeline, e quanto tempo eu tenho passado com o Senhor, desfrutando da sua presença, Jesus. Me perdoa, Senhor, porque o meu tesouro não tem sido o Senhor. Me perdoa." E a minha pergunta para você é: o que tem ocupado o seu coração? O que tem sido o seu tesouro? Queridos, eu fiquei 3 horas vendo coisas de aniversário de criança no meu celular. Decoração. E quando eu tive esse sonho, eu falei assim: "Senhor, qual foi a última vez que eu passei 3 horas desfrutando da sua presença?" Não que eu precise desfrutar da presença do Senhor 3 horas. Mas quando eu falo que Jesus, Ele é o meu maior tesouro, quando eu falo que Jesus é o centro da minha vida, Ele precisa ser o primeiro e Ele precisa ser o centro. Porque muitas das vezes nós falamos que Jesus é o centro, que Jesus é o primeiro, mas o nosso coração está em tantas outras coisas.
O nosso coração tem estado no nosso trabalho, o nosso coração tem estado nos nossos filhos, o nosso coração, sabe, tem estado em tantos lugares, menos na vontade do Senhor Jesus. Menos da vontade do Senhor Jesus. E eu pedi perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, obrigada por esse alerta. Obrigada. Sabe, quantas das vezes nós deixamos... Eu vi a cama, eu lembro que eu vi a cama no meu sonho. E eu falei assim, quantas vezes nós deixamos, sabe, a preguiça, o conforto, falar mais alto. E aí o irmão precisa de uma visita, e aí vai ter uma consagração, e aí vai ter um culto. E nós ficamos na nossa casa, no conforto do nosso sofá. É tempo da igreja se levantar e buscar ao Senhor Jesus. É tempo da igreja se levantar e se posicionar como um exército poderoso. Não é tempo mais, sabe, de vir ao culto, se alimentar, ir para sua casa e guardar todo o alimento que você recebeu. O que acontece se eu guardo o alimento na minha casa por muitos dias? O que acontece com aquele alimento? Estraga. O Senhor deu-nos um alimento hoje para que a gente possa compartilhar esse alimento amanhã com as pessoas que a gente conhecer, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas da nossa faculdade, com o nosso vizinho. Mas não, a gente guarda só para a gente, porque é mais confortável eu vir à igreja, escutar a palavra e ir embora, viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas é chegado o tempo em que Jesus, Ele virá buscar a sua igreja, e nós precisamos estar aguardando esse dia com uma expectativa. Nós precisamos aguardar esse dia. Nós falamos que o nosso tesouro é Jesus e que nós aguardamos a sua vinda. Mas quando nós abrimos os olhos, logo pela manhã, será que tem sido esse pensamento? Será que é hoje, Jesus, que você vai voltar? Será que tem sido esse o pensamento? Ou será que ao abrir dos nossos olhos, nós pegamos os nossos celulares para ver a timeline? Para ver o WhatsApp? Ou será que nós estamos como Marta? Porque a noiva do Senhor tem estado como Marta, de um lado para o outro. Nós falamos que Jesus é o primeiro, que Jesus é o centro, que nós aguardamos a sua vinda, mas nós abrimos o olho pela manhã e nós nem lembramos da existência do nosso amado. Quando nós estamos apaixonados, queridos, por alguém, essa pessoa não sai da nossa cabeça. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Você já teve apaixonado por alguém? Já teve? Por alguém? Por alguém assim, interpessoal, um homem, uma mulher? Você só pensava nele no domingo? Porque ultimamente a igreja do Senhor tem pensado em Jesus somente no domingo. Não, queridos, quando nós estamos apaixonados, nós pensamos na pessoa toda hora. E nós desejamos encontrar essa pessoa. Aí a pessoa fala, a gente só vai se ver uma vez por semana. Nós ficamos felizes ou nós nos entristecemos? Nós nos entristecemos. Mas quando se trata de Jesus, não tem nada. Uma vez por semana tá bom. E se o culto passar do horário, eu já me começo a remexer na cadeira porque eu quero vazar logo. Aí a minha pergunta para você, será que nós estamos preparados e aguardando com expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo? Igreja, será que temos esperado, ansiado por essa volta? Eu separei 4 pontos preciosos que eu e você nós precisamos estar e fazer e realizar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e fala, Ele vem. Ele vem. Queridos, eu estava com essa palavra tão gravada no meu coração, que eu nem sabia se eu ia pregar hoje, à noite, né, pastora Dailson? Eu falei assim, pastora Dailson, se Jesus vir, pode pregar no meu lugar. E ele falou assim, não, meu teclado eu vou deixar para quem? Você falou que você deixou o seu teclado, pastor? Pro Rafa. Nós já estávamos vendo assim, como que ia ser o culto, né? Porque nós estávamos com dó do pessoal que ia vir para assistir o culto e não ia achar eu e nem a pastora Dailson, nem a Samara, né, Sá? Eu falei assim, porque eu nem sei se eu vou pregar à noite. Porque eu estou com expectativa na volta de Jesus. E o primeiro ponto
que eu quero compartilhar com vocês é: estejam preparados. Olha para o seu irmão, fala para ele aí: você precisa estar preparado, meu irmão. Abre para mim, Gabriel, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E olha o que a palavra de Deus diz. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão. E aí, em Mateus, capítulo 24, 43, não precisa pôr. A palavra de Deus diz assim, que o dono de uma casa, né? Se ele soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele ficaria vigiando para com que esse ladrão não minasse, não roubasse a sua casa. E aí Pedro, ele compara a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo como a vinda de um ladrão. O ladrão avisa quando vai vir. Tipo, ô Andréia, hoje eu vou roubar sua casa lá à meia-noite. Já teve algum ladrão que já fez isso? Que eu não conheço. Nenhum ladrão avisa quando virá. E assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala em Coríntios, ele compara esse dia como um momento. Ele fala, será como um abrir e fechar dos olhos. Será como um piscar de olhos, queridos? Nós precisamos estar preparados. Não vai dar tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de se arrepender. Não vai dar tempo de entoar um louvor a Deus. Não vai dar tempo de dizer tchau. Não vai dar tempo. Vai ser um abrir e fechar dos olhos. E ainda Mateus, o próprio Jesus, ele compara a sua vinda como um relâmpago. Ele fala, assim será como um relâmpago que parte do Oriente e brilha no Ocidente. Quem já viu um relâmpago? Demora, é a coisa mais linda, né? É meia hora, né, o relâmpago, né? Não, é como? É um estralo, é rápido. E assim vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados. E estudando essa palavra, eu falei assim, Deus, nós precisamos estar preparados mesmo. Sabe por quê? Em toda a Bíblia, quando Jesus ele fala sobre a sua volta, sabe o que eu entendi? Que 50% vai ficar. Olha para o seu irmão e fala assim, metade vai ficar. Olha que Jesus fala em Mateus 24, 40, não precisa abrir. 2 estarão no campo. Um será levado e o outro... Aí em Mateus 24, 41 fala assim que 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma vai subir e a outra vai ficar. E ainda assim Jesus conta uma parábola onde tinha 10 virgens. E a Bíblia diz que eram 10, o quê? Insensatas, 5 e 5 prudentes. Quantas que entrou para o casamento? 5. E as outras 5 ficou do lado de fora. Olha para o seu irmão e fala assim, não sei você, mas eu vou ir. Queridos, isso é muito sério. Olha que forte. Jesus ele fala, se tem 100 pessoas, 50 vai ir, 50 vai ficar. E vai ser como essa parábola. Só vai ir quem estiver preparado. Preparado. A palavra prudente significa aquela que se preparou, aquele que se preparou. E a insensata, sabe o que significa insensato? Significa aquele que age desequilibradamente. Nós precisamos ser mulheres e homens prudentes, que aguardam como expectativa a vinda do Senhor, né? E não aguarda de qualquer jeito, mas aguarda de uma maneira prudente, né? Aguarda de uma maneira prudente. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: precisamos viver de maneira santa e piedosa. Se nós queremos subir com Jesus, se nós queremos realmente morar com Ele por toda a eternidade, se nós aguardarmos realmente a vinda dEle, a nossa vida precisa pregar. E a nossa vida precisa ser santa e piedosa, né? Santo significa pureza, significa em um estado perfeito, significa separado, uma vida sem
pecados, né? E para uma vida pura, primeira coisa nós precisamos nos separar do mundo. Nossa, pastora, mas como eu me separo do mundo? Então só se eu subir lá na serra, no alto do alto e construir uma casinha lá. Não, queridos, não é esse separar do mundo, mas é dar menos credibilidade para as coisas do mundo e mais credibilidade para a palavra do Senhor. Sabe, se separar do mundo significa andar na contramão do mundo. E andar na contramão do mundo não é tão simples. Não é tão simples. Sabe, hoje o mundo impõe que pecado, que Jesus chamou de pecado, é normal. Homossexualismo é normal. Lesbianismo é normal. Beber é normal. Ficar caído, embriagado é normal. Não tem nada, é só sexta-feira, é uma balada. O que tem de mais? O mundo tem imposto que as mulheres precisam ser independentes, que elas não precisam depender do seu marido. Você trabalha e ainda tem que pedir para o seu marido para comprar uma blusinha? Ah, isso aí é demais. Queridos, nós precisamos viver a palavra e não viver conforme os ensinamentos que tem lá no mundo. Nós precisamos, chamar de pecado o que Jesus chamou de pecado. E nós precisamos, se nós estivermos andando e cometendo, esses pecados, precisamos nos arrepender. Se você, mulher, tem sido independente, vivido a sua vida do jeito que você quer, você tem pecado. Porque Jesus, ele disse que era para as mulheres se submeter aos vossos maridos. Nós precisamos se submeter. Nós mulheres. E é difícil, né? Olha para uma irmã e os irmãos ficam quietinhos. Fala, ai. Porque é difícil, né? Se submeter. É difícil você ter que falar assim, viu? Posso comprar uma blusinha? Será que esse mês dá para comprar um perfume? Ah, será que eu posso comprar um brinco? Será que nós estamos vivendo a palavra? Ou será que nós estamos andando conforme os ensinamentos que nós temos aprendido lá no mundo, em que a sociedade tem imposto para mim e para você? E para viver uma vida santa e pura, nós precisamos também andar no Espírito. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 24, né? Que aqueles que pertencem a Cristo crucificou as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, aquele que quer viver uma vida pura, né, para a volta do Senhor Jesus Cristo, precisa crucificar as suas paixões e as suas vontades e viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. É dizer não às suas vontades. É uma luta diária de você com você mesmo. De você com a sua carne, de você com a sua alma, de você com os seus pensamentos. É dizer não para pornografia. Porque hoje em dia, queridos, a pornografia tem pegado geral, hein? Hoje em dia o celularzinho você leva para qualquer lugar, para qualquer canto. É verdade ou é mentira? É dizer não para a curiosidade de abrir aquela foto e ver aquela mulher bonita. Nem é pornografia, mas vou dar uma olhadinha, né? Na beleza dela. É dizer não. É dizer não, é ser guiado, é viver pelo Espírito. E viver uma vida piedosa. Sabe o que significa piedade? Significa amor pelas coisas religiosas, compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia. Querido, sabe o que significa piedade? Viver uma vida piedosa é viver uma vida amando e me colocando no lugar do meu próximo. Será que a igreja, a noiva do Senhor, tem se importado com o irmão, com a irmã, com a dor, com aquilo que ele tem passado? Será que nós temos nos colocado no lugar do nosso irmão?
Sabe, eu compartilhei de manhã. Cadê o Gui? O Gui tá aqui? Ou o Gui não tá? Ah, o Gui tá lá fora. Pode contar, né, Gui, de novo, né? Pode? Vou contar, então. O Gui, uma belezinha, né, o Gui da Lu. E aí, o que aconteceu? O meu gato morreu. E a gente ficou, assim, muito triste, porque a gente amava, assim, de paixão aquele gato, gente. Ele era o nosso bichinho. E aí eu fui pra praia. E deram veneno para ele. A minha vizinha socorreu, mas não teve jeito e ele morreu. E a Laura tinha uma paixão, assim, por aquele gato, sabe? E ela ficou muito triste, muito triste. E eu achei tão bonitinho que o Gui apareceu lá em casa. No dia que o meu gatinho... No dia que a gente ficou sabendo que o meu gatinho tinha morrido, né? Ele apareceu lá em casa, bateu no portão. Ô, pastora, a Laura tá aí. Eu falei, tá não, filho, ela foi pra célula. Ah, então você dá pra ela? Levou lá, gente, uma sacola cheia de chocolate. Aí eu falei assim, olha, eu não sei qual foi a intenção. Se foi um amor ao próximo ou se foi muito, muito amor ao próximo. Mas ele manifestou um amor ao próximo, amém? Ele se importou com a dor dela, queridos. E muitas das vezes nós não nos importamos com a dor do nosso irmão. Ah, pastor, eu tô cheia de conta para pagar. Minha água e minha luz está atrasada. Você vai falar do gato que morreu? Queridos, logo no meu início do Ministério de Jovens, eu tinha muito problema com isso. Sabe por quê? Os jovens, às vezes, eles assim fazem uma tempestade mesmo num copo d'água. E aí, eles mandavam mensagem assim para mim. Pastora, preciso ir aí na sua casa conversar com você porque aconteceu uma coisa horrível. Eu, nossa, filho, pode vir, né? E eu ficava esperando aquela coisa horrível, até orando, Senhor, me ajuda, me dá direção, Espírito Santo, né? Pra aconselhar essa pessoa. E já ficava lá em casa orando. E aí a pessoa chegava, a gente ia conversar. Aí a pessoa falava assim, sabe, pastor, eu tava no culto domingo e fulano assim nem fez oi pra mim, você acredita? Eu fiquei, pastora, com meu coração assim despedaçado. Eu olhava assim para a pessoa. Sério, queridos, minha vontade... Olha, a minha vontade... Não vou nem compartilhar com os irmãos qual era a minha vontade. Eu ficava olhando aquilo e eu falava assim... Meu Deus, a pessoa me ligou. Pensei que alguém tinha morrido, sei lá. Né, que tinha acontecido uma coisa tão assim. E ele veio falar... Gente, já uma pessoa foi chorando em casa porque o celular quebrou. Mas aí, o tempo foi passando... E o Espírito Santo foi me ensinando a trabalhar com jovens. E o Espírito Santo foi me ensinando que a dor do meu irmão também é importante. Que aquilo para mim às vezes é uma coisa tão sem significado, sem sentido. Mas para ele é uma bomba. Para ele é algo que está machucando. Para ele é algo que está entristecendo ele. Será que nós temos amado o nosso próximo? Quando colocam lá no grupo, olha... Preciso de uma cesta básica. Sabe o que eu e você, a gente faz? E eu me incluo nisso, queridos, porque essa pregação também é para mim. A gente olha e faz o quê? Desliga e vai fazer outras coisas. Mas Pedro, ele falou para a gente viver uma vida santa e piedosa. Uma vida pura e uma vida de amor ao próximo. De misericórdia, de compaixão. Nós precisamos nos colocar no lugar do nosso irmão. Poxa, ele está precisando de um saco de arroz? Meu, vamos nos colocar no lugar dele. Para um minutinho a sua vida e fala assim, meu, e se fosse eu? E se fosse o meu filho que não tivesse o que comer? Como que eu estaria? Como que eu estaria? Chegou o tempo em que a noiva do Senhor, ela precisa se posicionar em uma vida santa e uma vida piedosa. Olha para o seu irmão e fala assim para ele assim, você tem que me amar. Porque é muito fácil amar, sabe, de palavras. O pastor Luciano ministrou oferta hoje de manhã, e é muito interessante, é verdade, é muito fácil amar de palavras. Muitas das vezes nós somos muito bons no falar. Nós usamos palavras eloquentes, bonitas, e eu até te convenço que eu amo alguém. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo. E Ele fez o quê? Ele deu. Fala assim, dar. Deu vem do verbo dar, né? Então Jesus, Ele deu.
né? Ele manifestou um fruto, ele provou o seu amor para conosco, dando o seu único filho. E muitas das vezes nós falamos que nós amamos o nosso irmão, mas é só de palavras. Mas, querido, o nosso amor precisa vir acompanhado de atitudes. O nosso amor precisa vir acompanhado de frutos. Nós amamos o nosso irmão, mas no dia que ele precisa, você simplesmente vira as costas ou finge que não está vendo. Nós precisamos viver uma vida piedosa. Amém? E o terceiro ponto é: olhem para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. E sabe, como eu falei no início do culto, que nós precisamos olhar com Jesus não com qualquer olhar, mas com aquele olhar, sabe, o primeiro olhar, aquele quando nós o conhecemos, logo lá no início. Você lembra a forma que você olhava para Jesus? E olha que interessante, coloca aí Hebreus capítulo 12, só que na Bíblia ACF, tá? Corrigida, ACF corrigida. Capítulo 2, 12, versículo 2, isso. Fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. E a minha pergunta para você nessa noite é: será que eu e você tem suportado a cruz? Será que eu e você tem suportado a nossa cruz? As nossas dificuldades, as nossas adversidades com alegria? Jesus, a palavra de Deus diz que ele suportou com alegria, porque ele sabia daquilo que foi proposto para ele. Ele tinha convicção. E muitas pessoas têm abandonado o barco, muitas pessoas têm saído da igreja por causa da cruz que tem carregado, por causa das tribulações e das adversidades. Mas eu posso te falar algo? Nós precisamos ser como Jesus. A nossa vida precisa ser, né, inspirada em Jesus. E Jesus, ele suportou com alegria. E nós precisamos também suportar todas as lutas que vier, com alegria, por aquilo que nos foi proposto. Porque foi feita uma promessa para mim e para você. Foi feita uma promessa de que ele virá buscar a sua igreja. Então, queridos, vamos carregar a nossa cruz. Vamos passar pelas adversidades com alegria, olhando para Jesus e tendo convicção daquele dia maravilhoso, do encontro do noivo com a noiva. É assim que nós precisamos estar. E sabe, o que eu estava compartilhando com vocês, não é qualquer olhar que nós precisamos, né, olhar, ter esses olhos fitos em Jesus. Esse versículo eu não vou pedir para abrir, mas você pode anotar, porque essa Bíblia aqui é uma versão diferente, eu nem sei que versão que é, mas eu amei esse versículo e eu fiquei meditando nele, que fala assim, é Hebreus, tá? Hebreus, capítulo 10, versículo 32, que fala assim nessa versão: não se esqueçam nunca, olha para o seu irmão e fala assim, nunca, fala para ele, daqueles dias maravilhosos, quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Queridos, olha que lindo esse versículo. Não é para mim e para você se esquecer. E sabe como? Da mesma maneira que nós ouvimos dele pela primeira vez. Sabe daquela maneira que nós aguardávamos a sua volta? Quando a gente acreditava assim de todo o nosso coração de que Jesus iria voltar. É dessa maneira que nós precisamos olhar para Jesus. Com o olhar do primeiro amor. Sabe? Com um olhar apaixonado por Senhor. Com alegria, dia após dia, nos alegrando, né? Estou vivendo um momento feliz, eu estou alegre. Eu estou passando por alguma dificuldade, eu também estou alegre. Eu também preciso me alegrar, porque essa adversidade, olha, eu não lembro que livro que é, mas tem um versículo que fala assim, que as nossas tribulações, né? Acho que Paulo fala que para nós nos alegrarmos nas nossas tribulações, porque através delas é que nós
nos tornamos perseverantes. É através dessas lutas e dificuldades que vêm para mim e para você, que nós nos tornamos perseverantes. E nós precisamos nos alegrar, né? Nos alegrar nesses dias também, nesses dias maus. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês é: apresse a sua vinda. Queridos, é muito bom, não é? Vir aqui no culto e cantar Maranata, 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 hora vem Senhor Jesus. É bom? É bom? Quantos aqui gostam de cantar? Mas eu quero te falar algo. Quando a gente vem aqui, a gente canta Maranata, Maranata, né? Ou aquela música também que eu amo. Como que é, pastor? Das lamparinas estão acesas, né? Ele tem olhos de fogo. Ai, Maranata de novo, Maranata, né? Que agora é tudo Maranata que nós estamos cantando. Glória a Deus. É muito bom. E é bom para o Senhor também. Porque nós estamos nos derramando diante dele. Mas eu quero te falar algo. Isso não adianta nada. Olha para o seu irmão assim. Isso não adianta nada. A gente fica aqui, Maranata, 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 hora vem Senhor Jesus. Não vai trazer Jesus mais rápido. Mas existe uma maneira de apressar a sua vinda. Olha que fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. NVI, tá? Esperando o dia de Deus e apressando a sua... Existe uma maneira de apressar a sua vinda. A palavra de Deus diz em Atos, logo que Jesus, né, estava ali com seus discípulos, ele estava se despedindo, né, antes dele subir aos céus, né, eles começaram a falar, né, Jesus, quando que o Senhor vai voltar, né, eles já ansiavam pela volta de Jesus. E aí Jesus fala para eles: olha, não compete saber o dia, a hora. Somente o Pai sabe o dia e a hora. Nem os anjos sabem, ninguém mais sabe o dia em que Jesus vai voltar. E não compete saber quando eu vou restaurar o reino a Israel. E aquela conversa de Jesus com seus discípulos. Mas Jesus, ele nos fez uma promessa, mas ele também nos deu uma missão. E no capítulo 1, Jesus ele fala: olha, vocês vão receber o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão e começam a anunciar a mensagem do Evangelho. Vocês começam a ganhar Jesus, vocês começam a falar que eu morri na cruz, mas que eu ressuscitei, eu voltei ao Pai, mas eu vou vir buscar a igreja. Quer apressar a vinda de Jesus? Fale, pregue, viva com intensidade o Evangelho. Sabe, queridos, hoje nós estamos como um 007 de Cristo, como o pastor Luciano diz. Ninguém sabe que a gente é cristão. Sabe por quê? Porque nós temos vergonha. Mas chegou o tempo em que a noiva precisa se posicionar, deixar sua vergonha, deixar sua timidez, abrir a sua boca e anunciar o Evangelho. Cantar Maranata, Maranata, Maranata não vai apressar a vinda de Jesus. O que vai apressar a vinda de Jesus é sermos cheios do Espírito Santo e anunciar as boas novas. Porque muitas das vezes nós viemos aqui e a gente fica: Senhor, como eu queria que você voltasse. Senhor, como eu queria que você voltasse. E é pura hipocrisia, porque se realmente nós quisermos a volta de Jesus, se realmente nós desejamos isso, nós vamos sair desse culto e a primeira pessoa que a gente encontrar lá fora, a gente vai começar a falar do amor de Jesus. E a gente vai começar a falar da volta de Jesus. E a gente vai começar a falar do juízo de Jesus. E a gente vai começar a anunciar Jesus no nosso trabalho. E a gente vai começar a anunciar Jesus na nossa faculdade. E nós vamos anunciar Jesus dentro do nosso lar. Querido, é tempo de anunciar Jesus, é tempo de pregar. E aí um dia uma pessoa falou assim: olha, acho que Jesus está voltando, porque hoje com a tecnologia, a palavra, né, ela tem chegado a muitos lugares. Mas eu quero te dizer, e talvez possa te chocar ou não, mas existem lugares no Brasil, fora
principalmente, mas no Brasil, que pessoas não têm acesso à internet. Você sabia disso? Como não, pastora? Não tem acesso à internet? Não tem. O ano passado eu fiz uma viagem missionária lá para São Raimundo Nonato. Na cidade, que é a cidade, o centro, tem internet, tem mercado, tem farmácia, tem tudo. Mas aonde a gente ia fazer missão, aonde as pessoas não tinham nem água para beber, elas também não tinham acesso à internet. E sabe o pior? Não é não ter acesso à internet, é não ter alguém que vai lá e pregue para aquele povo. Sabe, os falsos mestres, os escarnecedores estão dizendo: aonde está a sua vinda? E aí tem ecoado isso dentro da igreja também. Jesus, aonde está a sua vinda? E sabe o que fala a palavra de Deus? Que Deus, ele tem sido longânimo e paciente, e ele não está demorando, que ele só está esperando com que eu e você se levante do nosso conforto e pregue e fale de Jesus. Porque o desejo do Senhor é com que todos os homens se salvem. Todo homem se salve. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? A palavra de Deus diz em Romanos que a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite para você: aonde estão os filhos de Deus? Nossa, Deus tem pouquinho filho. Deixa eu ver. Aonde que estão os filhos de Deus? Nós estamos aqui escutando a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz em Romanos que a criação, ela aguarda pela minha e pela sua manifestação. A criação aguarda pelo meu e o seu abrir da boca. A criação aguarda a nossa manifestação. Sabe? Chegou um tempo, querido, que nós precisamos ansiar pela volta de Jesus, apressar a sua vinda e nos colocarmos diante do altar do Senhor. Queridos, Jesus não vai vir buscar uma noiva que está no quarto, deitada na cama. Jesus não vai vir buscar uma noiva que está sentada no sofá assistindo Netflix. Nada contra, porque eu assisto Netflix. Mas Jesus não vai vir buscar uma noiva, sabe, que está só preocupada com o seu trabalho. Jesus vai vir buscar uma noiva que está no altar esperando o seu noivo. É no altar que a noiva espera o noivo. Não é em outro lugar. E chegou um tempo onde nós precisamos levantar um altar para o Senhor. É na minha casa, eu levanto um altar para o Senhor. É no meu trabalho, é necessário levantar um altar lá para o Senhor. É na faculdade, lá precisa ser levantado um altar para o Senhor. É tempo de levantarmos um altar para o Senhor, para esperar a sua vinda. Para esperar a sua vinda. Queridos, existe um evento na Bíblia, e é o evento mais importante, e eu dou glória a Deus, pelo pastor Luciano tem sido, tem escutado a voz do Espírito Santo, e tem vindo ministrando as nossas vidas, falando da volta de Jesus, falando do amor de Jesus por nós.